E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é a experiência de uso deste aparelho aqui, Z Flip 6 da Samsung, gente, isso mesmo. Experiência de uso do dobrável da Samsung está maravilhoso, né? Então vocês vão ouvir muito eu falar isso. Eu coloquei o meu chip aqui dentro, uso do dia a dia aí, 10 dias de uso do aparelho. Então vamos falar um pouco do que é usar esse aparelho aqui no dia a dia, gente. Vamos começar com o rendimento da bateria. O tempo de tela ligada do aparelho ficou em torno de 7 horas a 7 horas e meia, tá? É um tempo que eu achei um pouco baixo, né? Eu achava que o aparelho poderia fazer até 8 horas de tela ligada, acabou não fazendo, ficou entre 7 e 7 horas e meia, devido à sua bateria, né, de 4.000 mAh, não é uma bateria padrão hoje de mercado, que a gente considera 5, né? E também pelo fato dele ter o 8 Gen 3, que ele não é um processador tão bem otimizado quanto o 8S Gen 3, tá? Mesmo eu colocando no perfil leve aqui, ele marcou 7 horas e meia, no perfil padrão ele marcou 7 horas de bateria, 7 horas de tela ligada, tá, gente? Então, eu achei que ficou um pouco abaixo, eu esperava 8 horas de tela ligada, tá? Mas 7 horas e meia tá bom? Pelo que ele tem de bateria e o processador que vai nesse aparelho, eu diria assim que está bom sim, entre 7 e 7 horas e meia, tá? Para carregar, isso pode ser que incomode muitas pessoas, tá? O carregamento desse aparelho foi de 7% a 100% em torno de 1 hora e 30 minutos com o carregador que vem com ele, que é um carregador Super Fast Charge de 25 watts, tá, gente? Então, para aquelas pessoas que querem carregar o aparelho em torno de 40, 45 minutos, não vai dar. Vocês vão ter que esperar no mínimo aí 1 hora e meia para carregar o seu aparelho, tá bom? Infelizmente a Samsung ela não colocou aqui um carregamento de 45 watts, que aí você poderia ganhar aí uns 20 minutos, iria dar 1 hora e 10 mais ou menos, porque de 25 para 45 watts o salto não é tão grande assim na economia de tempo, tá, gente? É bem menor, em relação de 15 para 25 é bem menor, tá? Mas é o que tem, gente. Infelizmente, acredito que o grande calcanhar de Aquiles desse aparelho possa ser o tempo para carregar, por não ter um carregador tão potente assim, o de 25 watts, tá? Acabamento, gente. O aparelho, ele é muito fino, o aparelho, ele é fino e também muito liso, tá, gente? Quando você vai tirar do bolso ele, por exemplo, você tem que pegar ele aqui um pouco na beiradinha aqui para poder erguer a tela. Ó, aqui, ó onde que eu tô com o dedo aqui, na beiradinha aqui, porque se você pegar aqui você não abre, ó. Você tem que pegar na beiradinha para abrir a tela, ou seja, a chance disso aqui acontecer, ó, de escapar da sua mão é muito grande. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande na hora que você vai tirar do bolso e principalmente na hora de abrir, né, que você tem que pegar na metade do aparelho para poder abrir, porque senão ele não abre. Se você pegar ele aqui, ó, ele não vai abrir o aparelho, tá, gente? Então, muito cuidado na hora de abrir. Ele tá excelente, tá maravilhoso o acabamento. As partes aqui estão bem paralelas. A dobradiça também tá muito bem projetada, tá bacana. Como disse, as partes aqui quase que você não consegue enxergar o outro lado. Ele tem uma pequena fresta aqui, mas elas já estão bem mais paralelas em relação à geração anterior, tá? As câmeras do aparelho, gente. As câmeras do aparelho eu não tenho nada contra. Aí a favor eu tenho muita coisa. Eu adorei as câmeras, digamos assim, no nível de um S24. Não é de um S24 Ultra, tá? Digamos assim, do S24 para um S24 Plus, tá, gente? São câmeras boas, você consegue tirar fotos boas, fazer vídeos aí com boa qualidade, tá, gente? Faz com que isso eu dê aí um ponto super positivo aí para as câmeras. Eu adorei as câmeras do aparelho, tá? Isso tem, assim, de muito bom também o aparelho. Tela, pessoal. A tela cover aqui, ela é uma tela que tem um brilho bem intenso. Para vocês aí tá bem estourado, né? Para mim aqui tá bem iluminado, tá? A tela cover tem aí uma boa qualidade, excelente qualidade. A tela aqui, a tela Fold, né? Ela também tem um brilho, uma qualidade muito grande. E algo que eu testei foi debaixo do sol, mesmo com sol intenso sobre a tela, eu consegui enxergar tudo, não precisei aumentar o brilho. Se ele fez isso de maneira automática e é como se eu tivesse na sombra ou de noite até mexendo com o aparelho. Meu, é uma coisa assim que
é uma experiência diferente quando você mexe com o aparelho, onde ele entende que, ó, temos uma luz do sol, então vamos deixar o brilho dessa maneira para que você possa enxergar e não ter dificuldades. Não tive dificuldade nenhuma, eu até achei algo assim bem tranquilo, você tanto alternar entre sombra e sol, e você conseguir enxergar de uma maneira assim bem tranquila o aparelho sem precisar fazer nada. Então, quanto a isso, parabéns, a tela está incrível. Programas, gente. Rodei aí os meus programas do dia a dia, né? Que eu sempre coloco no aparelho, que é o Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter, Gmail, XP, Uber, né? Então, esses programas eu sempre rodo no meu aparelho quando eu vou fazer o teste do dia a dia. Não tive problema com nenhum, tá? WhatsApp, o Telegram, quando você vai mandar uma mensagem de voz, você vai receber uma mensagem de voz muito claro, muito limpo, o áudio, sem problema algum, a captação tá excelente, tá? Então, quanto a rodar programas aí no dia a dia, sem problema algum, tá? Algo que, como disse para vocês, que ele escorrega muito fácil, né? E faltou, foi uma capa que não vem com ele. Mas acredito que tem aí algumas capas homologadas pela Samsung que você possa comprar numa loja, né? Ou até mesmo pela internet. Seria bom você colocar uma proteção para esse aparelho, tá? Uma capinha para proteger bem o aparelho, para evitar escorregões aí e soltar da mão, tá? Então, uma capinha seria interessante. O aparelho, gente, nesses dias que eu testei, ele não esquentou no uso do dia a dia, né? Mexendo aqui nos principais aplicativos, tudo, não tive problema de aquecimento. Ele vai aquecer? Se eu jogar, sim. Se você for fazer um 4K 60, sim, tá? Colocou para carregar, também vai esquentar, né? Então isso são coisas que já acontecem para todos os aparelhos. Isso aí não é apenas para alguns aparelhos que isso vai acontecer. Todos vão acontecer isso, né? Quando existe uma demanda muito alta de processamento, o aparelho vai aquecer, independente do aparelho, do processador que estiver no aparelho, tá? A tela externa desse aparelho, gente, a Samsung, ela copiou a receitinha de bolo da geração anterior e fez aí uma tela com muitas funções e facilidades aí para você poder mexer no aparelho, tá? Então, a tela externa, ela traz os mesmos recursos e até mais em relação à geração anterior. Eu gostei muito da tela, tem bastante coisa para ser explorada pela tela externa, então muitas vezes faz com que você nem precise abrir o aparelho e você mexa na própria tela externa, tá? Eu, por exemplo, quando eu saio, né, e eu deixei ele no Always On Display, quando chegar alguma informação, ele deixar ativado o Always On Display, né? Então quando eu saio para a rua e levo o aparelho, eu tiro ele do bolso, eu vejo que o relógio está ativado e tem um pontinho aqui do lado, eu olho e falo assim, ah, chegou uma notificação, daí eu tenho que abrir o aparelho, desbloquear para ver a notificação. Mas é legal que ele já mostra aqui na tela, né? Também tem o Always On Display aqui, que você consegue saber se tem alguma notificação, né? Daí eu olho, tem notificação, beleza, depois eu olho, né? Num lugar mais seguro, aí eu olho, vejo e fecho novamente o aparelho. Então, a tela cover, a tela externa, ela está muito boa também nas suas funções. Grande concorrente deste aparelho, eu falo para vocês com toda certeza que é este aqui, o Razer 50 Ultra, tá, gente? Então, o Razer 50 Ultra e o Z Flip 6 aí são boas opções para quem quer um flip no Brasil, tá, gente? Eu falo para vocês que o Razer 50 Ultra e o Z Flip 6, eu fico muito na dúvida em qual escolher, tá, gente? Para este ano ficou aí um pouco difícil de eu decidir, por exemplo, se eu fosse comprar um ou outro, qual que eu compraria, né? Mas voltando aqui pro Z Flip 6, vale a pena você ir num quiosque, numa loja Samsung, num quiosque, até mesmo numa loja do varejo que vende esse aparelho para dar uma olhadinha, para você mexer, ver nas câmeras, ver a interface, mexer com ele fechado, que vocês vão adorar e muito, tá, gente? O segredo para dar certo esse aparelho é o preço, gente. Caindo bem o preço desse aparelho, ele começa a se tornar um excelente custo-benefício, né, para os dobráveis, e aí sim vale muito a pena você conferir o aparelho. E outra coisa, antes até de acabar o vídeo, algo que acontece muito nos dobráveis, e aqui ele tem, e aqui seria também algo a se destacar, é você conseguir fazer uma câmera selfie com essas câmeras aqui do lado de fora, tá, gente? Essas câmeras, elas dão uma outra qualidade na selfie, né? Você tem a tela aqui, as câmeras
do lado de fora, você projeta a imagem da câmera aqui nessa telinha, dessas câmeras aqui, e você consegue fazer uma selfie. Então isso é um dos recursos que eu vejo das maiores facilidades que tem para os flips hoje em dia. E essa câmera, ela faz uma diferença muito grande. Óbvio que o sensor dela é bem maior em relação à interna, então você consegue ter melhores imagens e fotos com esta câmera aqui externa, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!